Eu tinha 14 para 15 anos, quando meu pai chegou com um ônibus em casa. Você entendeu? Então, aí foi que começou tudo, né? Que eu entrei nesse mundo de ônibus. E a sensação que você teve quando ele chegou com esse ônibus? Cara, como que eu posso falar? Eu e meu pai, a gente sempre foi muito grudado. A gente sempre foi muito grudado. Apesar do meu pai ser um cara muito rígido e tal, mas a gente sempre foi muito grudado. A gente sempre teve um ótimo relacionamento. E aquilo pra ele foi uma grande conquista. Então, pra mim, então, vixe, molecão, tava no auge, né? Com sangue pra tentar fazer tudo pra ajudar o pai, né? Meu pai, ele trabalhou na Coca-Cola há muitos anos. Praticamente desde quando eu nasci, meu pai trabalhou na Coca-Cola. Quando ele saiu da Coca-Cola, né? Ele era gerente de frota. Então, mas meu pai sempre trabalhou com caminhão. Então, o óleo diesel sempre teve na veia. E um dos motivos dele ter saído da Coca-Cola foi porque ele brigou na época para cuidar dos direitos dos caminhoneiros, do pessoal da base ali, que é o que levanta, né? O caminhão até hoje é o que movimenta o Brasil, independente de qual área, mas é o caminhão que leva tudo. E meu pai sempre defendeu muito esse negócio de caminhão. Aí ele saiu da empresa, da Coca-Cola na época, comprou um caminhão para ele, a gente trabalhou alguns meses, mas ele já estava com problema na coluna, porque lá atrás, quando ele entrou na Coca-Cola, ele era motorista de caminhão e carregava e descarregava os caminhões. E nem hoje acontece, os próprios motoristas de caminhão carregam e descarregam o caminhão. Aí meu pai teve problema na coluna, ele comprou o caminhão, não conseguiu trabalhar muito, aí foi aonde ele vendeu o caminhão e comprou o ônibus. Eu, desde a primeira viagem do meu pai, eu sempre viajei. Sempre. Finais de semana, durante a semana, eu ia na aula e na época eu já estava estudando à noite, então a gente viajava durante o dia, a gente já fazia a compra no Brás, né? E foi comprado o ônibus para começar a fazer esse serviço. Aí a gente ia pro Brás, chegava e ia pra escola à noite. Eu lembro, meu tio tinha uma casa, meu falecido tio tinha uma casa em Ilha Comprida. Acho que é Ilha Comprida, lá perto de Iguape. Então a gente ia, passava de balsa, que, nossa, eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, e eu lembro certinho. Meu pai com uma caravana dourada na balsa comigo. Entendeu? Essa é a lembrança que eu tenho de infância e de viagem. A viagem ela sempre teve ligada, então, assim, muito aos seus momentos familiares e tudo. Sempre, porque a gente sempre. Todo final de semana a gente viajava com meu pai. E aí quando ele comprou o ônibus, que daí a gente começou. Aí eu comecei a viajar mais com ele ainda. Aí eu já tava. Aí com 16 anos eu comecei. Aí a gente começou a fazer muitas amizades, tal, na área, né? Aí eu comecei a viajar para o Paraguai. E foi uma grande oportunidade de alguns amigos me ensinarem a trabalhar na linha do Paraguai. Que foi aonde hoje eu devo tudo a isso, né? Porque eu era molecão e foi a oportunidade que eu tive e aproveitei. Cara, fala a verdade pra você, Bruno. Eu acho que desde o momento que eu pisei no ônibus a primeira vez, desde isso eu nunca mais me vi fazendo outra coisa. Eu me formei, mas eu sempre falei para meus pais, tanto para meu pai quanto para minha mãe, eu vou me formar, eu sou técnico em contabilidade, entendeu? Eu me formei no colégio, na época, Colégio Bandeirantes, um excelente colégio, mas eu sempre falei para meu pai, eu estou terminando o estudo porque o senhor está me obrigando, mas eu vou para a estrada. E foi o que aconteceu. E qual a reação dele? Meu pai, ele tinha um jeitão, que nem eu falei, ele era meio rude, meio... Mas ele sempre foi aquele cara que me apoiou em tudo. Em tudo, mesmo que ele não concordasse. Ele sempre falava assim pra mim, eu não concordo com você, mas você tem meu apoio. Meu pai tinha um ônibus, né? E a gente sempre foi agregado das outras empresas por causa de documentação. E a gente mudou de uma empresa para uma outra empresa, que era de Americana, e
teve um determinado momento que a gente teve uma divergência de opiniões. Aonde o cara falou pra mim que ele não concordava, eu também não concordava com a opinião dele, e a gente ficou nisso, só que a empresa era dele. Eu não tinha o direito de opinar na empresa dele. Eu falei, não, pra mim tá tudo certo. Assina o documento no meu ônibus que eu vou sair. Aí ele achou que eu tava blefando e ele me assinou o documento. Aí eu tirei o documento de lá e falei, agora a partir de hoje eu monto a minha empresa. Foi onde a gente montou a Translife. Cara, esse mercado ele é muito complicado para você fazer seu nome. E a gente tinha um nome relativamente já no mercado e a gente começou do zero. A gente caiu pro zero de novo, trocou pintura de ônibus, montou a empresa e começamos a batalhar de novo. Tinha alguns clientes que eram muito fiéis a nossos, né? Eu tenho clientes daquela época até hoje. Eu tenho senhoras que viajam comigo, já viajavam com o meu pai lá atrás. Aí quando eu comprei meu ônibus, meu pai parou, né? Aí eu fui e elas continuaram viajando comigo, continuam algumas até hoje, algumas já faleceram, mas viajaram comigo até o fim da vida. Tem umas que viajam até hoje e foi muita batalha. Muita gente falando, muito concorrente, falando algumas coisas que é totalmente desnecessária, tal. Só que a gente provou para todo mundo que a gente era forte, não era qualquer um que ia derrubar eu. Minha primeira viagem, que eu me lembro, foi com a Olga. Foi com a Olga. Essa senhora tá viva até hoje. Ela viaja comigo, por sinal, até hoje. Eu tenho ela como se fosse uma mãe para mim. Ela viaja comigo, entre eu e meu pai, mais de 30 anos, pra você ter uma ideia. E eu tenho ela como se fosse uma mãe para mim. Ela me ajudou muito, né? Muito, em todos os sentidos. Tanto financeiro quanto emocional. Então ela é uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão por ela. E hoje ela frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela. Já passou do âmbito profissional para uma amizade e um carinho. Legal. Quando você abriu a empresa e você mandou adesivar o primeiro ônibus, colocou o nome Translife no primeiro ônibus, qual foi o seu sentimento quando você viu esse nome estampado no ônibus? Ah, Bruno, é até difícil falar, entendeu? Mas você para e tudo que a gente passou, aguentou muita coisa, né? Porque quando você é obrigado a seguir normas de outras pessoas, como que eu posso explicar? Nem sempre você vai concordar, mas você tem que fazer, porque não é sua empresa. Aí o dia que você olha assim, você fala, pô, cheguei onde eu queria. É meu. Cara, não tem sensação. É colocar os dois joelhos no chão e agradecer a Deus. Mais marcante, cara, foi uma viagem que eu fiz pro Vale do Jequitinhonha, uma igreja presbiteriana. Eles foram fazer um trabalho voluntário. E a pobreza lá é gigante. É gigante. Até emociona de falar. Eu vi muita coisa ali que não é realidade nossa. Sabe? Uma criança de 3, 4 anos, a gente tava comendo bolacha no bagageiro. Bolacha normal, bolacha maisena. A criança vem, pede, você dá aquela bolacha para ela, deu pacote para ela. Coisa que os meus filhos, e acredito que muitos filhos do pessoal aí, nem liga para essa bolacha. A criança pegar aquilo ali, ela não sabia como te agradecer, porque ela não tinha o que comer. Sabe? Essa viagem, para mim, foi a viagem mais marcante que eu fiz na minha vida. Cara, uma vez a gente tava viajando, aí nós paramos, o trânsito parou, aí a gente desceu, o rodoviário cercando cavalo, cara. Na beira da pista, assim, os cavalos invadiram a pista. Aí nós descemos os passageiros, a gente foi ajudar os caras a cercar os cavalos. Pra tirar os cavalos da pista. Aí depois o rodoviário veio e deu uma bronca de nós, que não era pra ter descido, porque era perigoso. Pô, vamos ajudar. Não, mas não era, tal.
Mas isso aí foi uma das coisas mais. Mas já aconteceu muita coisa, né? Aconteceu muita coisa em todos esses anos. Cara, teve uma viagem que eu fiz pro. A gente foi fazer uma turnê com uma banda gospel. E na hora de contratar o transporte, foi combinado várias coisas. Entre elas, alojamento, lugar para o motorista dormir, refeições. Aí, na hora que antes da viagem sair, tudo é mil maravilhas. Na hora que a viagem saiu, que a gente chegou na primeira cidade, foi em Goiânia. O primeiro show foi em Goiânia. E, cara, não tinha nada do que foi combinado. Aí tava eu e mais um motorista, na época era o Luciano, parceiro meu até hoje, grande amigo meu de Araras. E a gente chegou lá, tivemos que dormir no chão, aí fomos tomar banho, no banheiro tinha barata, rato. Então aí a gente ia falar com os caras, não, mas não foi isso, tal, com o contrato na mão, a gente mostrando pros caras. Só que, como se diz, era uma viagem longa, a gente teve que acabar aguentando, não tinha como voltar, mas a gente passou um mau bocado mesmo. Aí, em termos de alimentação, os caras não avisaram que era vegano, e a gente teve que acabar. Teve outro problema com a refeição, porque a gente não é vegano, a comida dos caras é diferente, nada contra, mas não é o combinado. Mas fizemos serviço. Fiz grandes amigos naquela viagem, tenho amizade com alguns, o Léo mesmo, que é um cara que estava lá, ele é de... Hoje eu acho que ele está em Montemor, alguma coisa assim, a gente se fala às vezes pelo WhatsApp ou pelo Instagram, mas é um cara ponta firme, estava lá na época, ajudou muito a gente, principalmente emocionalmente, porque desestrutura totalmente o que a gente sai da empresa, eu tiro um motorista meu da casa dele, eu tiro ele do conforto do lar, da família dele, não é para ficar jogado, eu não aceito isso, então onde deu muito problema. Mas a gente foi, cumpriu o combinado, ficamos 28 dias fora, andamos 9.000 quilômetros nessa turnê, chegamos, graças a Deus, tudo em ordem, tudo em ordem. Aí eu coloquei, falei, porra. E logo depois veio a pandemia. E a gente chegou dessa viagem, a pandemia estourou tipo uns 20 dias depois. Aí eu tava com tanta raiva ainda da viagem, aí eu parei e pensar, falei, pô, você imagina se eu tô viajando, estoura essa pandemia, eu tô longe de casa. Né? Então, graças a Deus, a gente chegou, a viagem foi ruim, mas foi boa também, foi um puta de um aprendizado, coisas que eu passei naquela viagem ali que vou levar de bagagem pro resto da minha vida. Cara, é muito gostoso isso. Isso é uma coisa que a estrada te proporciona. A estrada judia muito da gente, muito. Mas ela tem as coisas boas dela. E as amizades, as irmandades que a gente fala é muito, muito boa. Eu tenho um amigo nesse país inteiro. Tanto é que teve um vídeo que foi editado pela nossa empresa, né? Que foi um grande amigo meu de Foz do Iguaçu, que fez o vídeo brincando e me mandou. Eu tenho tenho amigo no Paraná, eu tenho amigo no Rio Grande do Sul, tenho amigo em Santa Catarina. Então a gente tem uma grande rede de apoio também com isso. Tanto eu dou apoio para eles, quanto eles dão apoio para mim. Esse final de semana mesmo, teve um amigo meu do Mato Grosso que me ligou às 6 horas da manhã no sábado, que o ônibus tinha dado um problema. Fui socorrer ele. Como eu já precisei dele lá em Campo Grande, e ele me socorreu. Entendeu? Então, as amizades servem para isso. Você chegar num lugar, que nem eu cheguei em... do lado de Salvador ali, do lado de Salvador, numa cidadezinha lá, acho que é Luiz Magalhães, alguma coisa assim. E eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Aí a gente tem um grupo, eu tenho vários grupos de pessoal no WhatsApp. Aí eu mandei no grupo, falei, pessoal, tô em tal lugar, tem alguém que pode dar um suporte pra gente, porque eu tenho que higienizar banheiro, eu tenho que lavar o banheiro e tal. Deu 10 minutos, o cara chegou na porta do hotel de moto, ela falou, viu, vamos pra minha garagem. Um amigo meu, lá do Rio Grande do Sul, ligou que você é amigo dele e mandou te ajudar aqui. A cidade chama Simões Filho.
O cara que me ajudou me chama Julierme. É um parceirão meu até hoje. O cara foi lá, me levou o carro, levamos o carro para a empresa dele. Ele tirou um ônibus dele zero debaixo do barracão, não tinha nem placa o ônibus dele. Colocou o meu, me levou de volta pro hotel. A hora que eu voltei para pegar o ônibus estava lavado, engraxado, regulado freio, revisado, higienizado, tudo. Guilherme, quanto eu te devo? Nada. Isso é amizade. Então isso eu levo, e que nem pessoas ligam aqui para mim, Fábio, ó, eu tô em Limeira, eu preciso de um lugar para guardar o ônibus, para lavar. Viu? Vem para minha garagem. Minha garagem é pequena, mas nem que for para tirar meu ônibus aqui e colocar na rua, mas um lugar para você ter, você vai ficar aqui com a gente. A dedicação minha, de alguns anos para cá, da Dayana, que a Dayana veio para somar com a gente, e hoje do meu filho, né? Que largou tudo que ele tinha, tudo que ele já tinha uma vida praticamente formada e quis vir para somar com a gente. E no começo eu relutei bastante, porque eu não queria essa vida para ele, porque é uma vida muito sacrificante. Eu não vi meus filhos crescerem, eu não vi festa de Dia dos Pais na escola, eu nunca consegui, sempre na estrada. E eu não queria essa vida para ele. Mas a hora que chegou o ponto que ele falou, pai, eu quero isso. Aí eu lembrei de tudo que meu pai falava para mim. Falava assim, eu não concordo com você, mas eu vou te ajudar. Então eu falei, cara, eu não concordo com a sua atitude. De querer sair do serviço, onde você estava estabilizado, tudo. Mas é isso, a sua vontade? Falei, então você vem comigo. Não vou deixar você ir para outro lugar. Foi onde eu trouxe ele. E lógico, né? Hoje ele administra uma parte da empresa, mas sempre com aval meu, sempre. E eu ponho ele na estrada para ele ver qual que é o sofrimento do motorista na estrada. Porque hoje a gente vê muitas empresas aí, essa molecada nova que tá vindo aí, eles querem vir dar ordem, falar com um motorista, um funcionário, só que eles não entendem a dificuldade da estrada. Ele não sabe o que é uma estrada. Ele não sabe que o cara passar uma madrugada dirigindo, com uma tensão, chovendo, passageiro na cabeça dele, de vez em quando falando besteira, o passageiro irritado. Então, eu acho que o cara, para administrar qualquer empresa, ele tem que passar todos os setores da empresa. Todos. Para ele entender a lógica da empresa. E meu filho hoje ele passa por isso. Às vezes eu até judio um pouco dele, mas ele vai entender que é pro bem dele, igual meu pai judiou de mim também para entender. É isso que você quer pra sua vida? Beleza. Então, nesse diferencial, a gente aprende a tratar o cliente de um modo diferente. A gente tem um tratamento mais humanizado, não é aquele negócio, vai fazer uma viagem, só tem que montar aquele... Não é assim que funciona. Tem que ter o carinho com o passageiro, tem que ter o respeito com o passageiro, tem que ter um carinho com o modo de dirigir, porque isso reflete na viagem total. Se você ficar freando, fazendo videozinho, tirando atenção, o passageiro vê, ele perdeu a confiança. Se ele perder a confiança, acabou a viagem. Ele não vai dormir, ele não vai descansar, ele vai ter uma viagem tensa. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai chegar lá, qualquer coisa ele vai se irritar, vai dar briga. Então isso eu não aceito. Sabe, eu não aceito essas coisas. O motorista, ele entrou, ele sentou aqui, ele tem que desempenhar o melhor possível dele. Isso a gente cobra muito. Então talvez esse seja o diferencial da gente, de tentar entregar o máximo possível perfeito. Você falou do seu filho agora. A Translife, ela basicamente está na terceira geração da família. Sim. O que começou lá com o sonho do seu pai, da sua mãe, chega agora no seu filho. Como que você se sente sobre isso? Velho. É orgulho, cara. Eu sinto muito orgulho. Porque isso aqui não é pra qualquer um. O cara fraco não aguenta essa vida. É o que eu falei, eu não tive não tive presente na criação dos meus filhos, porque eu não podia. Então hoje eu vejo eles seguindo, nem a gente sai para fazer viagem junto. Eu não consegui viajar com meu pai de parceiro, assim, de volante. Eu viajava sempre junto com ele,
mas nunca tive orgulho de colocar uma farda e viajar com meu pai. Coisa que hoje isso eu faço com meu filho, eu tenho orgulho de viajar com ele, sabe? Então, ver ele, hoje eu paro, olho assim, né? Às vezes quando eu sento assim no lugar, fico só observando ele de longe. O jeito que ele lida com o motorista, o jeito que ele cuida do carro, o jeito que ele cuida da parte estrutural da empresa, cara, é um orgulho fora do comum, fora do comum. Eu não consigo... Hoje eu não vejo a empresa mais sem ele. Se você tivesse que falar algo que você nunca falou pra ele, o que você falaria? Cara, é foda. Ah, cara, ele é um moleque de ouro. Um moleque... Eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho do meu filho. Dos meus filhos, né? Porque a Gabriela, ela não participa da empresa. Ela resolveu tocar a vida dela de outro modo, apoio ela e sempre vou apoiar a minha filha. Mas o Júnior, ele quis ir. E pra mim, a Translife é um sonho. Pra mim, a Translife é um sonho. Então, eu vejo ele do jeito que ele tá, eu não tenho palavra pra agradecer ele. Eu sei que eu tenho, o legado meu vai continuar. Como o do meu pai continuou, e hoje o meu legado vai continuar. Então, pra mim, não tem, vamos dizer assim, como expressar orgulho maior que isso. Cara, eu nunca tratei ninguém como funcionário. Nunca. Isso desde a faxineira, ao motorista, ao borracheiro, nunca. Eu sempre trato ele como colaborador. Os motoristas, eu tenho um carinho especial por todos eles, porque eu sei o que eles passam. Então eu tento dar o maior conforto para eles. Sai viagem aqui. Quantas vezes eu já briguei no escritório de pegarem a viagem e meio assim, na hora pega, não presta atenção no que tá fazendo. Aí o motorista vai dormir em bagageiro. Não vai dormir em bagageiro. O motorista meu não vai dormir em bagageiro. Nem que eu tiver que tirar dinheiro do bolso, ele vai pro hotel. Sabe, eu não vou tirar o motorista meu do conforto da casa dele para colocar ele em dormir em bagageiro. E, como se diz, é ele que movimenta a empresa. Eu dependo dele. Ele tá com um patrimônio meu na mão. Entendeu? Independente que ele esteja com uma van, com um ônibus, com o meu carro, o que ele tiver, é patrimônio da empresa. Então, a coisa que eu mais me orgulho é o que a gente estava conversando agora de pouco. Eu queria pagar 20 mil de salário para o motorista. Porque se o motorista está ganhando os 20 mil, eu também estou faturando. Então, o meu maior orgulho na hora de pagar o salário, que o motorista sai com um sorriso na orelha. Aconteceu isso essa semana. O motorista tira 8 conto por mês. Sabe? O motorista saiu com um sorriso na orelha. Aí ele falou, nossa, Fábio, cara, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Porque ele trabalha contente. É isso que muita empresa não consegue entender. O cara, ele quer sugar do motorista 10, 20 reais. Não precisa disso. Para o dono de uma empresa, 50 reais não vai fazer diferença para ele no final do mês. Só que para o motorista, 50 reais é a marmita que o cara vai comer na estrada. Entendeu? Então, não tem necessidade do cara se pegar a coisa pequena. E é nesses detalhes que você vê o retorno que o motorista te dá. E não é só retorno financeiro, é o retorno de uma lealdade, de uma amizade. Porque eu vim lá de baixo. Eu já fiz muita coisa já, né, mano? Eu comecei com um ônibusinho velho lá embaixo e fui conquistando, graças a Deus, sempre com dignidade, sem passar ninguém para trás. Já fui muitas vezes, eu tenho esse meu jeito meio broncão, meio grosso, antigão ainda, mas eu sempre ajudei muita gente. E eu já fui traído muitas vezes. Isso machuca muita gente, você entendeu? Só que a gente não pode perder essa essência, né? A gente tem que tentar sempre fazer o bem. E é que nem o padre me falou esse tempo atrás, ele falou assim, você não pode esperar das pessoas que elas façam por você o que você fez por elas. E eu sempre prezei muito a lealdade.
E hoje em dia é muito difícil isso. Isso que machuca muita gente. Mas tá tudo certo. Cada um sabe o que faz da vida. Legado. Cara, vamos pôr aí. Trabalho digno. Uma viagem honesta. Uma viagem com segurança. Que é isso que a gente preza muito, entendeu? Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas ter pelo menos respeito. Entendeu? Concorrência vai existir em todos os setores, em qualquer parte do mundo. Mas eu acho que pelo menos o respeito seria muito bom. Isso a gente tenta. Às vezes as pessoas não entendem, mas a gente tenta pregar muito isso. E fazer o justo, no mínimo justo. O Braz O Braz é aquele negócio, veio com meus pais, eles começaram e eu tinha 15 anos, né? E começaram a ir, eu comecei a ir para fazer bagageiro, porque meu pai tinha problema na coluna e tinha que arrumar mercadoria, e na época era muita mercadoria mesmo. E eu comecei a ir com eles e começou, tanto é que teve uma época da minha vida que eu não queria nem fazer turismo, eu queria só o Braz. Que hoje a gente acabou mudando um pouco, as coisas acabam mudando, mostrando um caminho diferente, mas o Braz é aquele carinho eterno, né? Porque foi onde tudo começou. O ônibus foi comprado para fazer o Braz. O ônibus não foi, quando comprou o ônibus, não imaginava fazer turismo, a gente imaginou fazer o Braz, entendeu? A gente começou no Braz, então se não fosse a ideia do Braz, não teria ônibus, eu acho. E quando você sai daqui com o ônibus para ir para o Braz, você normalmente que ainda faz essa viagem? Você faz essa viagem porque você se sente um pouco mais perto dos seus pais? Sim. A presença deles é muito forte lá. E a morte dos meus pais mexeu muito comigo, né? E a gente sempre foi muito unido. E eu perdi os dois muito, muito perto um do outro. Então, talvez um jeito de estar perto deles. Acredito que sim, né? Porque ali era a vida da minha mãe. Minha mãe amava o Braz. Tanto é que mesmo no fim da vida, o tratamento dela, destruindo ela, e ela não deixou de ir pro Braz. Na época, eu comandava tudo. Ela doente, eu pagava uma pessoa para ficar com ela, para ela ir pro Braz. Isso eu proporcionei para ela até o fim da vida dela. Enquanto ela pôde, ela estava comigo no Braz. Ela ficava sentada no bagageiro do ônibus, mas ia para conversar com as pessoas, para distrair. Eu acho que isso ajudou muito no tratamento dela. Porque quando ela descobriu que ela estava com a doença, o médico deu 6 meses de vida para ela. Falou que ela não passava de 6 meses. E ela tinha muita fé, minha mãe. E ela foi com fé em Nossa Senhora. E com tudo, ela durou 3 anos depois de a gente descobrir a doença dela. Então eu falo, e eu converso com os médicos, tenho muita amizade com o médico que cuidou dela, e ele sempre fala. Ele fala, sua mãe foi uma guerreira, foi uma coisa fora do comum. Ninguém entende o que aconteceu, quanto tempo como ela conseguiu durar todo esse tempo depois, no estado que ela estava. E eu falo para ele, doutor, o psicológico dela era muito bom. Então, e o Braz era a vida dela. Por isso que eu acho que eu não consigo me desligar do Braz. A Dayana, ela veio no momento da empresa de transição que era muito forte. A gente tinha um ônibus só na época e ela trabalhava fora e começou a aumentar a procura e eu estava a ponto de procurar uma pessoa para trabalhar com a gente. Aí eu falei para ela, viu, para que eu vou colocar alguém de fora sendo que tem você? Mas daí entrava a segurança financeira da família e tal, e ela pegou e abraçou.
a ideia, falou, viu, vamos tentar, e foi onde, graças a Deus, a gente conseguiu crescer, chegar no que a gente está hoje, graças a Deus, né? E a Dayana foi o marco principal da empresa, vamos dizer assim, no termo de crescimento. Porque eu tinha aquilo lá, ela tinha a emprego dela, relativamente um salário muito bom, então a gente tinha aquela tranquilidade de ter, e o ônibus era porque eu precisava trabalhar. Então o ônibus era a minha renda e o salário dela. A hora que unificou a empresa, unificou tudo, agora a gente tem que pôr para quebrar, porque senão a gente vai fazer o quê? Aí foi aonde a gente começou. E eu falo, depois que ela veio para a empresa cresceu 1000%. Entendeu? Ela é a estrutura da empresa hoje. Então, hoje a gente consegue, depois ainda mais que o Júnior veio, a gente conseguiu separar cada um no seu setor, mas o pilar da empresa principal ainda é dela. Então, para os motoristas, só tenho que agradecer, eu tenho uma gratidão enorme por todos eles, independente que seja do ônibus, da van, do carro, de quem tiver, eles sabem o carinho e respeito que eu tenho por eles. Aos meus clientes, que acabaram, 90% hoje são meus amigos, porque por ser uma empresa muito familiar, a gente acaba tendo um contato muito forte com os clientes. Então também só tenho a agradecer. Foi meu aniversário agora no começo do mês, eu recebi mais de 500 mensagens e você vê que é um carinho, não é que a pessoa mandou porque o Facebook avisou, alguns sim, mas eu recebi muita mensagem particular de pessoas assim, clientes, amigos, amigos de fora, que nem a gente comentou no começo do vídeo, de outras cidades. Então isso enche a gente, o coração de alegria da gente, né? Então os clientes, a gente tem muita amizade. Hoje eu frequento a casa de muitos que começaram como clientes, hoje são meus amigos pessoais. E eu só tenho a agradecer a todos eles. E também eles têm ali tanto os funcionários quanto os clientes. A gente sempre está em contato com eles, porque a gente é ser humano, é passível de erro. Então a gente sempre está de portas abertas para escutar o que eles têm para uma reclamação. E todo mundo é passível de erro, né? E não adianta eu fechar e falar assim, não, eu sou perfeito. Ninguém é perfeito. Então eles têm essa liberdade de me ligar, falar, ô Fábio, ó, cara, não gostei disso. Vamos ver, vamos melhorar. E é isso. A gente está aqui só agradecendo, primeiramente, a Deus, e segundo, aos meus colaboradores, que hoje eu dependo deles, e tenho um respeito e um carinho gigante por todos eles, aos meus fornecedores, que são pessoas chaves também, porque sem eles eu não consigo trabalhar, que eu dependo de insumo para matéria-prima, eu preciso de mecânico, eu preciso de tudo. E esses caras também são parceiros meus. Então eu não posso deixar de agradecer eles também. O eletricista, o mecânico, o funileiro. Eu tenho o funileiro meu, o Igor e o Fabiano, mais de 20 anos. Meu mecânico, Pedrão e o Bruno, em torno de 20 anos também. O eletricista, desde a época do meu pai, então já está com quase 30. Então, são caras essenciais para a gente ter um bom funcionamento. Então eu devo agradecimento a eles também. 21 anos de Translife. Você imaginava que ia chegar aqui? Cara, não. Eu sempre tive... Como no começo era só eu, antes da Dayana vir, eu tinha aquela ideia que eu ia trabalhar um tempo e depois eu fui outra coisa da vida. E sempre voltado para o transporte, mas eu não me imaginei hoje onde eu tô. Sabe? Gosto do que eu faço, amo o que eu faço, mas é uma vida muito desgastante.
muito desgastante. Tá? Ela acaba com a saúde da gente, porque a gente vive a empresa. Esses dias atrás a gente está entrando, faz uma semana já, por causa de demanda de serviço, e teve dia de eu entrar na garagem 4 horas da manhã e sair 1 hora da manhã. Entendeu? Aí hoje eu falo pro meu filho, eu falo, olha aí, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Ele fala, não, pai, você tá junto, eu tô com você. Entendeu? Então, mas não me vejo fazendo outra coisa. O problema é esse, né? Não me vejo fazendo outra coisa. Pronto para mais 20? Se Deus permitir, com certeza. Só depende do aval do homem lá de cima.